Olá, caros amigos do OpaCast, estamos iniciando mais uma gravação de um dos melhores podcasts de negócio da região norte do estado do Ceará. E sempre eu gosto de iniciar agradecendo a você que está aí do outro lado, porque se esse projeto existe é porque tem você que está do outro lado, que precisa ser alimentado com todos esses conteúdos que a gente vai produzir e já produziu aqui. Afinal de contas, são mais de 60 episódios só no quadro Despertar em Minutos, que são conteúdos curtos que a gente publica todo dia no nosso canal do Spotify. Já estamos passando também de 60 episódios. Todo dia tem conteúdo novo, uma pequena reflexão para você iniciar o seu dia da melhor forma. Então, tudo isso que é elaborado e pensado é para fazer você, do outro lado, ser alcançado de alguma forma, para que esse conteúdo ele transforme a sua vida de algum jeito, que você possa ser impactado e possa colocar tudo isso em prática e ajudar no seu negócio, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, de alguma forma tem que impactar a sua vida, tá bom? Agradecer mais uma vez os nossos parceiros, meu amigo Evaldo do Ibiapaba 24 Horas, agradecer o Isaac do Estúdio Noir, esse espaço maravilhoso onde a gente realiza as gravações do OpaCast, agradecer meu amigo Tiago Ismar da Pousada Ramilos, também presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba. Se você deseja ser parceiro desse projeto, é só chamar a gente em algum link que está em algum local por aqui. Se é no YouTube, na descrição, se é no Instagram, você é só procurar aqui no direct e falar com a gente, que a gente vai responder você da melhor forma, beleza? Vamos ao nosso episódio de hoje. Afinal de contas, vamos semeando o bem. Esse é o principal slogan da empresa delas. Hoje eu estou recebendo aqui, tendo a honra de receber há muito tempo, que eu queria que esse episódio acontecesse, mas as coisas acontecem no tempo que precisa acontecer, no tempo exato. Por mais que a gente queira, a gente tem que entender que a gente precisa também ser preparado para que as coisas aconteçam. Então, se está acontecendo hoje, é porque só hoje nós estamos preparados para que aconteça. Vamos receber elas que estão à frente de uma empresa que é pioneira no segmento de vida saudável em Sobral, em Tianguá, aqui na região. Com 8 anos de atuação, a Bem Granel tem como missão proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus clientes, oferecendo produtos naturais, informação e conscientização sobre hábitos saudáveis. Eu vou receber hoje aqui elas que são as proprietárias desse estabelecimento, desse ambiente do bem. Não chamo nem loja, é um ambiente do bem. Ela que vem vivendo na prática esse estilo de vida, compartilhando sua experiência e aprendizado diário com seus clientes, e junto com a sua sócia e filha, elas estão revolucionando a forma de como as pessoas encaram a alimentação saudável. Vamos receber, primeiramente, Sofia Cunha. Uma salva de palmas. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carlos. É uma alegria estar aqui com você. É uma honra, na verdade, para nós estar aqui nesse lugar onde já passaram tantos empreendedores, nossos colegas, né, com histórias tão incríveis. E parabenizar você por esse trabalho, levando aí informação para nós todos, empresários, né, que estamos ali com as nossas dores, com as nossas dúvidas, uma história de um ouvida por outro, por nós, com certeza nos ajuda bastante. Então, a sua contribuição é muito boa. Muito obrigado. E obrigada por ser nosso cliente, obrigada por ter a sua família conosco também na Bem Granel. Isso também é um motivo de grande honra. Muito obrigado. E como eu disse, as duas estão aqui conosco. Ela, né, além de empresária, é nutricionista e traz toda a sua experiência para garantir um atendimento especializado e produtos de alta qualidade. Ela que é sócia da Sofia e filha também, né? Com vocês, Tereza Cunha. Muito obrigada, Carlos, pelo convite. É uma grande alegria ter espaço nesse ambiente em que proporciona tanto conhecimento, tão rico em sabedoria, em dividir saberes e dúvidas, e com tanta prosperidade. A gente que agradece a participação de vocês. Lembrando que se você está acompanhando esse episódio já aqui no nosso canal do YouTube, ele já está disponível também no nosso canal no Spotify. Só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição e procurar. Segue lá nosso canal, dá aquelas 5 estrelinhas. Está aparecendo aqui na tela o QR Code para você fazer a leitura e ir direto para o nosso canal do Spotify, tá bom? Eu te espero lá. Meninas, que maravilha ter vocês aqui, né? É muito bom a gente poder, como a Sofia disse, eu sou o cliente da Bem Granel, desde que a primeira vez que eu conheci a Sofia,
quando ela foi fazer uma divulgação. Nessa época eu ainda estava trabalhando na Sons Unsat. Sim, muito legal Né? aquela época. E ela também. foi fazer entrevista lá na rádio, no jornal, apresentar a empresa, A gente falar. tinha um quadro semanal Quadro ali. semanal lá na Era. Rádio Sons Unsat. E depois disso, a gente foi estreitando esses laços, se aproximando de uma forma muito respeitosa, agregando sempre os conhecimentos um do outro. E toda vida que eu vou na Bem Granel, eu não consigo não só comprar para mim. Eu tento também levar essa informação para outras pessoas. Sempre faço conteúdo, mostro, compartilho para as pessoas, porque eu acredito que o tema do nosso episódio tem tudo a ver com a Bem Granel, semeando o bem. Sim. E quando a gente está lá, a gente sente essa energia dentro da loja, a gente sente essa energia naquele ambiente, que é semear o bem. A gente já vê tanta coisa ruim sendo compartilhada. A gente vê, por exemplo, um perfil como o do OpaCast. A quantidade de visualização de um conteúdo não é igual a de um acidente trágico que aconteceu em uma rodovia. Parece que as pessoas sentem a necessidade de estar consumindo esse tipo de conteúdo. Então, já tem tanto compartilhamento de conteúdo assim, então eu faço questão de quando tem algo bom para mim, algo que pode sim agregar a vida de outras pessoas. A essência do OpaCast é isso, né? Compartilhar conteúdo bom com outras pessoas. Então, eu não hesito de passar uma dica. A Liz, quando estava no processo de introdução alimentar, as comidinhas que a gente preparava com ela, aquele de início sem sal, mas só que os temperos, né, enriquecem a alimentação, e ela adorava as comidinhas, e eu comprava todas lá, e vinha gente me perguntar no Instagram onde era, como é e tal. Então, eu fico muito feliz em ter vocês aqui, para a gente contar um pouco mais dessa história, falar um pouco mais da trajetória de vocês, e conhecer um pouco mais, né? Porque muitas pessoas conhecem a Bem Granel, simplesmente, mas vão saber agora um pouco da parte que está por trás da Bem Granel. Porque, pela forma que vocês conduzem, eu acredito que, apesar de vocês serem as proprietárias, a gente sabe que todo funcionário que está ali dentro, ele faz parte e faz a coisa acontecer da mesma forma. Porque eles vibram na mesma energia que vocês. Sejam bem-vindas mais uma vez. E eu gostaria de saber... Primeiro, aqui tem um lema. Não adianta a gente contar a história de um CNPJ sem falar sobre os CPFs que estão por trás deles. Então, para começar, né, eu já apresentei aqui de uma forma bem superficial, bem assim, zen, porque eu quero que cada uma se apresente, falem quem realmente vocês são. Então, começando, você, Sofia. Quem é Sofia Cunha? Fala pra gente, como as pessoas nunca lhe conheceram ainda. Hoje em dia se fala muito em autoconhecimento, né? Isso. Eu tenho feito aí um trabalho pessoal forte, né? Um estudo dessa pessoa para responder uma pergunta dessa, né? Eu tenho hoje 8 anos de estudo em autoanálise e eu quero dizer que eu sou aquela menina que nasceu entre pequenas montanhas, lá na Serra da Meruoca. Essa menina, eu quero muito que ela seja preservada em mim. Mas eu acredito que nós temos a oportunidade todos de estarmos sempre nos reformulando. Isso. Eu sou pedagoga de formação, trabalhei muito tempo com a educação infantil. Fico ali vendo o conteúdo da Liz e da Família do Bem. Se nós pudermos ter aqui um exemplo de Família do Bem, né? Pelo que a gente vê com os cuidados que vocês têm. Então, com certeza, vocês são a nossa família cliente do bem. Ah, que bacana. E a Sofia hoje é essa pessoa que está muito mais observando, né? Hoje eu sou empresária e tenho aí esse propósito de resolver tudo que for preciso na sociedade em relação às pessoas terem uma vida mais saudável. Então, o papel de observar, de que eu sou um agente infiltrado da vida saudável, porque a Sofia hoje é a pessoa que está vivenciando todo esse processo para poder acompanhar, eu como empresária hoje, né? Para poder acompanhar as mudanças, né? Desse universo, que é um universo bem dinâmico. Então, eu estou ali infiltrada, vivenciando na pele, acordando todo dia 5 horas da manhã para estar na academia cedo, ou fazendo corrida, e tentando ver, de fato, se isso que eu proponho, né, se isso que eu venho como empresária para resolver é possível. É possível para mim, sendo
uma mulher que trabalho, que tenho casa, que tenho família, porque precisa primeiro ser possível para mim, para depois eu poder compartilhar com os meus clientes. Verdade. Então, essa sou eu hoje. Amanhã, essa pergunta pode ser respondida de forma diferente. Pode, para mim e para todos. Nós somos seres totalmente mutáveis. E é bom que seja. Bacana. E vamos saber agora da Tereza, né? Ela, como eu disse, sócia e filha da Sofia. Tereza, fala pra gente, se apresente, fique à vontade pra gente conhecer um pouco mais você. Obrigada, Carlos. Eu sou a Tereza, prestes a completar 28 anos, 28 jovem anos. ainda, mas já tenho mais de 5 anos de formação, sou formada em nutrição, sou nutricionista e sou nutricionista 100% atuante nas empresas Bem Granel, desde sempre. E estamos juntas nesse projeto, que é o projeto da nossa vida. Que bacana. E é muito bom ver você que está acompanhando a gente aí através do Spotify e não foi ainda no YouTube, dá uma passada no YouTube para você ver o quanto é bonito a troca de olhar que existe entre elas, o respeito que existe entre mãe e filha, porque não é porque a Sofia seja a mãe que ela está ali sendo, vamos colocar, a que sabe tudo, a dominante, né? A gente conversando aqui em off, ela disse que fica babando quanto aprende, né? Com a filha, e a gente compartilhando outras conversas aqui. Mas queria que vocês compartilhassem com os nossos amigos. Afinal de contas, esse canal é um canal onde a gente faz com que tudo que vocês vão compartilhar aqui cheguem de alguma forma para aquela mulher, aquele homem que está ali do outro lado, que está querendo começar a empreender, ou que não está empreendendo, mas que ele está passando por algum momento na vida dele, que a história que a gente vai contar aqui, ele possa se sentir como se estivesse aqui nesse local, sentado aqui contando com a gente. Sim. E possa ver que a forma que vocês saíram de alguma adversidade, de alguma complicação, de algum obstáculo, eles também podem sair. Então, eu acredito e se fala muito em empreender em família. Ah, não sei o quê, não dá certo, que não sei o quê. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Como é que é a Bem Granel, como você disse, que está formada há 5 anos. A Bem Granel já tem 8, né? Então, ela surgiu antes da formação da Tereza. Então, ela foi se chegando, eu acredito que já trabalhava junto com a mãe, mas como nutricionista a partir dos 5 anos atrás. Mas como é que é o trabalhar junto? Como foi que surgiu essa parceria de sócias da Bem Granel? Quando surgiu... eu acredito que a gente não tinha muito esse olhar, né, dessa relação e esse medo, porque nem deu tempo. Não deu tempo ter medo e pensar, essa relação de mãe, filho e só, será que vai dar certo? Porque eu acredito que foi uma questão, assim, de sobrevivência mesmo, tipo, né, da nossa família. Não foi tipo, a gente precisa fazer alguma coisa para sobreviver, para viver melhor. Eu acho que... E aí... Na época, eu estava como professora de educação infantil, mas essa questão de vida saudável já permeava muito a minha cabeça há muitos anos, né? Era algo que me fascinava. Desde a infância eu já tinha esse pensamento e colhia algumas observações assim dentro de casa mesmo. Minha mãe dizia, olha, isso aqui é bom para a visão, aqui tem vitamina C, coma isso, coma aquilo. E aí eu vi a Tereza de forma totalmente independente, sem realmente nenhum tipo de influência minha, tomar a decisão de fazer o curso de nutrição. Ah, bacana. Não teve interferência, não foi teve, decisão dela. Foi uma decisão dela. E aí, na época... A gente pode dizer assim, não teve interferência diretamente, Diretamente, né? exatamente. Mas com o que vê dentro do ambiente de convívio, eu acho que ali houve a inspiração, sim, né? Eu acredito que sim. Então, eu decidi dar um salto e criar asas durante o voo, pedir demissão de uma escola onde eu trabalhava, uma escola particular em Sobral. E aí, nós decidimos juntas, com esse dinheirinho ali que a gente recebe depois de 15 anos de contribuição, né, montar essa empresa. E apesar da Tereza ter estado comigo desde as primeiras descobertas, a Tereza, ela entrou no projeto como estagiária.
Bacana. A nossa ideia foi de contratar estagiários porque a gente via que ia diminuir muito, né, o custo operacional do negócio. Era um modelo de negócio novo, não existia em Sobral nenhum modelo, né? A gente precisou viajar, pesquisar. Cada detalhe era muito diferente, porque não era assim como colocar uma loja de roupa. Não tirando aqui o mérito de colocar uma loja de roupa, que é difícil também. Mas é porque você já tem um esquema assim mental, né? E para Acho que em Fortaleza já tinha loja nesse em formato, Fortaleza né? estava começando também, mas na região não existia. Então, assim, nós realmente precisamos viajar, pesquisar, procurar, né, todas as informações. E cada detalhe que a gente procurava era uma grande vitória para nós duas. E aí, assim, por ser uma questão, assim, de sobrevivência mesmo familiar, né? Porque você sabe que, infelizmente, o professor, ele é um profissional que ele não tem valorização financeira. E é até lamentável, eu praticamente posso dizer que amo ser professora de educação infantil, mas eu precisei realmente tomar uma decisão diferente por conta mesmo de precisar ganhar mais para sustentar a família. Uhum. E aí, assim, a parte romântica dessa questão de mãe e filha, olhando hoje, né, e querendo trazer a parte romântica disso, eu tive um pensamento uma vez que era assim, meu Deus, muito obrigada por eu ter dado a luz a um ser humano para lá no futuro ela vir iluminar o meu caminho. Então, a minha sensação com a Tereza, de fato, é essa. E não é fácil, é desafiador trabalhar em família, né? Às vezes eu digo a ela, Tereza, parabéns por você conseguir trabalhar com a sua mãe. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar com a minha. E a Tereza, ela desenvolve um papel muito importante nessa nossa relação, porque, graças a Deus, ela foi uma pessoa que teve um amadurecimento muito rápido e porque precisa saber, de fato, separar as coisas, né? Tem que ter esse equilíbrio, tem que dividir. Então, a Tereza é a pessoa que é a pessoa da tecnologia na empresa, de tudo de novidade, de tecnológico, da inovação, como nutricionista, né, trazer os produtos mais modernos em relação a esse universo. Ela é também a pessoa que diz, mãe, você precisa ter um WhatsApp para atender, para ter as conversas do trabalho, né? Há muitos anos atrás. E aí, ela é a pessoa que não me responde perguntas do trabalho no WhatsApp pessoal, quando eu misturo, né? Então, assim, eu tenho essa contribuição muito importante dela e eu acredito que nós nos complementamos bastante. E, com certeza, tudo que eu não consegui desenvolver, que Deus não me deu habilidade, Ele deu à minha filha e eu tenho muita alegria e muita gratidão a Deus em poder contar com ela. Que bacana. No trabalho e na vida. Que bacana. E aí, Tereza, depois dessa declaração de amor, você consegue ter estrutura emocional para me responder? Como é que é essa? Já conseguiu se recompor? Sim. Como é que é esse relacionamento, agora no seu ponto de vista, sim, em relação ao trabalho de vocês junto com a Bem Granel? Fala pertinho aqui do microfone. Sim, da minha parte, fechando essa conta matemática aí que você tentou fechar, de fato começou na época da... Pode falar. De fato, começou na época da faculdade, né? Em que na faculdade eu sentia a necessidade de materializar o que eu estava aprendendo. Então, eu fui uma aluna super dedicada na faculdade e eu estudava e aprendia muito e eu sentia a necessidade de materializar, de ver aquilo que eu estava aprendendo, né? E minha mãe sempre teve, ela não citou isso, mas a magia da cozinha, né? Já... muito sim, eu lembro que logo bem do início da Bem Granel, ela um projeto tinha um projeto, mostrava que inclusive, né, é bom retomar. Nós fazemos esse projeto tanto internamente como externamente em diversas oportunidades. E em casa, a mamãe com esse hábito alimentar de cozinhar, né, sempre agregou muito para que a gente pudesse estar vivenciando a nutrição dentro de casa, né? Então, foi tudo se encaminhando realmente a partir do momento em que eu fui chegando no nível da faculdade em que eu conseguia ali me aprofundar mais, aprender. A mamãe estava dentro de casa super interessada em viver essa mudança de vida, ter hábitos mais saudáveis. Então,
ela sempre muito aberta a receber as minhas sugestões, as minhas ideias, e a gente ia juntas pra cozinha, cozinhar, e por muito tempo foi o nosso hobby tentar transformar receitas comuns, tradicionais, em receitas funcionais, saudáveis, né? Que atendessem às diversas formas de restrições alimentares. E por muito tempo a gente comentava isso, que a nossa cozinha era uma alquimia, né? Porque a gente sempre esteve muito imersa nesse movimento de cozinhar. E aí foi aí que surgiu, né, verdadeiramente, no momento em que a gente precisou desses ingredientes, né? Desses alimentos para tornar as receitas mais funcionais, mais equilibradas, mais acessível de forma alimentar para atender às restrições, a gente não achava aqui na região. Uhum. De forma nenhuma, nem tão próximo. E a gente pensou, a nossa dor, a nossa necessidade, ela com certeza é a necessidade de outras famílias, de mais pais, de mais filhos, né? Que bacana. E a gente deu uma força muito grande, porque estava ali tudo envolvido, né? Tudo equilibrado, tudo vibrando. E nos deu uma força muito grande para atender essa necessidade que vinha de dentro de casa, né? Atender as demais famílias. E a gente foi contemplado de forma muito feliz, porque a gente estava certo naquilo. Que bacana. Naquela nossa experiência empírica, mas com base em muito estudo, muitas madrugadas de planejamento, de estudo de mercado, né? Que nós fizemos. E é o que é, até hoje, o nosso projeto. Era um movimento que estava começando a acontecer. As pessoas estavam começando a pensar em vida saudável. Começava a se falar sobre isso. Isso assim, mais ou nessa menos uns região. 10 anos atrás. Sim, Já começou já um sim. movimento muito forte em Sim. relação a esse estilo de vida ativo e saudável, porque a gente já percebeu grandes marcas se posicionando dessa forma. Por exemplo, grandes marcas de refrigerante começando a comercializar sucos, Sim. água e tentando fazer um zero, né? refrigerante zero, Uhum. tentando dar uma reformulada Sim. na marca e no posicionamento de mercado. E a gente viu muito isso, né? Da procura desses alimentos saudáveis, como eu disse. Eu acredito que 2016, 2015 foi mais ou menos o início dessas lojas a granel de produtos naturais em Fortaleza, né? E aqui em Tianguá foi a partir... Qual foi o ano que foi o ano da... 2018. Sobral, 2017. 2017 Sobral e 2018 aqui, né? Eu lembro que o segundo episódio que nós gravamos aqui foi com a Roberta. A Roberta da Agência IP, inclusive um beijo, minha amiga Roberta. Um beijo, nossa amiga do coração, nossa parceira. No dia que a gente estava conversando aqui, nós citamos, né? Vou trazer a Sofia aqui, vai dar certo ainda ela vir para cá. E hoje aqui mencionando, né? A forma, a marca de vocês, porque a marca ela começou de uma forma e ela veio brotando literalmente, né? E tudo isso a partir da criação da Agência IP. Meu amigo Alberto, um beijo, parabéns pelo trabalho lindo. E como é que foi a criação da marca, né? Bem granel. Acho que o granel vem de comprar as coisas a granel, né? A quantidade, 100 gramas, 200 gramas. E como é que foi a ideia do nome? Por que bem granel? Foi inspiração em alguma coisa? Eu lembro que no início a marca não era dessa forma, né? Não houve uma evolução da marca aí. Houve sim. O nome bem é um termo que nós entendemos como um termo inquestionável. Sim. E uma palavra pequena e fácil, né, de pronunciar. Que representa muita coisa. Que representa um lado da história, né, que é o lado que nós queremos ficar como empresa que chegou para resolver os problemas desse movimento que estava começando. Então, nós queremos ser uma empresa que esteja do lado do bem. Eu costumo dizer para os meus colegas que trabalham conosco que ser do lado do bem dá o mesmo trabalho de ser do lado do mal. Não dá mais trabalho ser do lado do bem. Então, a gente escolhe ser do lado do bem mesmo. Não é só aquela coisa chatinha. Do bem, né? Do bem.
Não é só isso, é porque a gente entende de maneira prática que realmente ser do bem vale mais a pena. Já que dá o mesmo trabalho, seremos do bem, sejamos do bem. É quando a gente foi formar agora o projeto da corrida, né, do Circuito Ibiapaba de Corrida, a gente falando, gente, o trabalho que dá para fazer um evento pequeno é o mesmo que dá para fazer um grande. Mas só que o grande ele vai dar mais impacto, vai alcançar mais pessoas. Então vamos fazer o grande, já que é o mesmo trabalho, né? Então, como é que foi a elaboração da essência da marca, né? A criação dessa marca? E a gente pensou em criar um nome em que abrangesse também a questão do granel, né? Que era um resgate daquela venda a retalho que já se existia aqui em todas as cidades, que veio com esse novo nome, né? Venda a retalho, agora venda a granel, mas era a mesmíssima coisa, né? E é muito bom porque a pessoa tá ali, pode comprar a quantidade que quiser, pode levar só para experimentar e vir aí com todos as suas funcionalidades, que são todas boas e do bem. E aí, tudo vindo da terra, tudo vindo, né, da natureza. Esses produtos são chás, temperos, frutas desidratadas, sementes oleaginosas. E aí, a logomarca, eu lembro que a gente contratou até um pessoal que era online na época, era até assim uma coisa bem nova, e a gente conseguiu chegar a isso e ficamos muito felizes. A gente contratou como se fosse uma plataforma, como era, Tereza? Chamava até Udologos. E aí a gente preenchia um brief sobre a nossa ideia e eles mandavam várias ideias de logomarca que correspondesse ao que a gente tinha pensado queriam. Como marca, né? A essência da empresa. E essa primeira logomarca foi a primeira que foi nos enviada. E a gente gostou, já aprovou logo. Ela era uma semente, né? E ao redor tinha assim uma correntinha de várias sementezinhas também, que representava essa coisa de plantar, né? Estávamos ali plantando mesmo a nossa marca e que eram com produtos naturais da terra. E aí, depois de um tempo, a evolução disso foi que essa semente foi plantada, a gente concebeu, né? A gente se autorizou como uma semente já que foi plantada, semeada, e aí nasceu já aqui o nosso brotinho, que desde então, estamos aqui com 3 anos, com esse brotinho que nasceu daquela semente. E a intenção é que já ele vire uma grande árvore. Que massa. E comece aí a dar outros frutos. Que bacana. E que esses frutos possam trazer aí mais soluções nessa ideia de ter uma vida saudável, que hoje a gente sabe, acompanhando o nosso cliente, eu como agente infiltrada, a gente sabe que vai Depois muito... Depois você tem que contar um pouco mais do que é essa agente vai infiltrada. Vai muito mais além do que a alimentação, né? Para você ter uma vida saudável, você precisa ir muito mais além do que se alimentar bem. Com certeza. Tereza, daqui a pouquinho eu quero saber um pouco mais sobre esse agente do bem infiltrado, mas compartilha com a gente, Tereza, quais foram os desafios de trazer esse conceito tão diferente, inovador, de vanguarda, vocês foram uma empresa de vanguarda aqui na região, para a região norte do estado, para a região da Ibiapaba. Também ali para Sobral, como você disse, foi a primeira empresa nesse nicho de mercado, de atuação, e consequentemente aqui em Tianguá também. Sim. Quais foram os desafios que vocês mais enfrentaram? Porque muitas pessoas estão nesse momento tentando abrir um negócio novo ou reformulando algo que já existe. E pode ser que esses insights possam servir para que essas pessoas sejam ajudadas a reformular as ideias e colocar o projeto em prática. Pergunta difícil, porque há quase 10 anos atrás a pergunta seria qual não foi o desafio, né? Porque apesar de ser um resgate, fazendo referência ao granel, né? Um estilo de venda que já existia antes, querendo ou não, para aquela geração era uma novidade, né? Elas só tinham ouvido falar que os avós, que os pais compravam nesse estilo. Então, aqueles tambores nos mercados, você pegava feijão até farinha, hoje, né? Ainda tem alguns locais que Cabo Manel que o diga, né? E aí nós chegamos... Sou cliente dele. Com um projeto Bem Granel, com uma loja com a venda a granel estilo boutique, né? Sofisticada. Totalmente sofisticada, com muito cuidado, com todos os cuidados que precisa existir nesse tipo de manuseio com o produto a granel, né?
E um dos nossos desafios que a gente imaginava ter é que no meio dessa cartela de produtos tinham muitos produtos novos, diferentes. Espirulina, psyllium, páprica, que hoje em dia eu acredito que muitos de vocês já devem ter aí na despensa de casa. Hoje em dia já é comum, o cara fala, tô tomando psyllium. Conheço né? todos, né, Carlos? Entendeu? Mas isso há 8 anos atrás era uma completa novidade, né? Praticamente só quem estava no mundo da nutrição e quem estava bem antenado conhecia. Então, a gente teve que trazer uma cartela, quisemos trazer uma cartela bem grande de a granel, por sermos pioneiros, né? E ser o nosso principal produto. Então, junto com isso, a gente teve que trazer e fazer parte do nosso projeto educação. Uhum. Conscientização. Então, a gente teve que ensinar e explicar todas as funcionalidades, como o nosso cliente poderia incluir na dieta dele, né? Dizer pra ele que ele precisava daquilo ali. Exatamente. Uma Porque eu acho mudança que é de o- acho que- mentalidade. Acho que é um foi dos muito maiores desafios desafiador. a gente mostrar para o cliente que ele precisa daquilo ali. Criar necessidade, Criar, né? assim, a necessidade ele tem, mas despertar nele Despertar. que, Fazer ele ei, presta reconhecer. atenção, você precisa Verdade. disso. Isso aqui é indispensável. Isso pode lhe que você vive. ajudar. Isso pode lhe ajudar e tal, né? Eu acho que esse deve ter sido o grande desafio, a educação. Educar o cliente que ele precisa daqueles suplementos naturais, né? Porque não deixa de ser suplementos, né? Sim. Alimentos saudáveis. Alimentos Ou suplementos. saudáveis. Suplementos é uma das categorias que nós trabalhamos dentro dos nossos alimentos, né? Mas são, de fato, alimentos saudáveis vindo da terra. E, Sofia, como é que você enxerga a evolução da introdução desses alimentos, não vamos dizer dos alimentos, mas vamos dizer assim, desse estilo de vida, né? Ativo e saudável ao longo dos últimos anos? Para os nossos clientes, né? Isso. Hoje, eu gosto de olhar os meus clientes. Porque vamos dizer assim, só para complementar a pergunta, há 4 anos atrás, vamos dizer assim, metade do percurso, 8 anos que a empresa tem, acho que ainda chegavam, e eu acredito que ainda hoje chega, mas naquela época chegavam muito mais mensagens dizendo assim, eu queria entender quais são os produtos que você tem. Hoje as mensagens já chegam, você pode mandar um psyllium, você pode mandar uma fruta desidratada assim e tal, você pode mandar uma espirulina. As pessoas já vão conhecendo um pouco mais. E é como a evolução que foi da marca de vocês. Foi uma semente que hoje já está esse broto e vai aumentar ainda mais. Você falando assim, passou até um filme aqui dessa parte, né? Desse desafio. Isso que você falou é a nossa realidade hoje mesmo, né? São essas mensagens que a gente recebe, esse formato de mensagem que a gente recebe mesmo hoje. E aí você falando, eu fiz aqui bem rapidinho uma retrospectiva. E é bem gratificante, né, para nós vermos o quanto nós conseguimos vencer esse desafio. E hoje termos clientes conscientizados, né, e termos contribuído para isso. Muito emocionante, muito bom. Realmente, a linguagem mudou completamente. Você fez agora aí um script perfeito, assim, você deu agora uma preguinha aqui no tecido, né? E eu vejo meu cliente hoje assim. Eu tô ali infiltrada, observando, sendo a minha primeira cliente, né? E vendo o meu cliente hoje, um cliente conscientizado, que sabe o que é psyllium, né? O que antigamente a gente precisava pronunciar mais de uma vez. Por exemplo, eu estou dando aqui o exemplo do psyllium, que inclusive é um produto que é bastante procurado, né? As pessoas... É uma fibra procurada. E aí eu vejo o meu cliente hoje como cliente já conscientizado. A gente tem várias camadas, né? De clientes, claro, lógico. Porque assim, aqueles que vêm acompanhando vocês desde o início, ele já está bem com a bagagem bacana, né? Sim, já está bem orientado, educado por vocês mesmos. Sem né? dúvida, mas como a Roberta nos ensinou, né? Nós temos a nossa persona do nosso negócio. Que persona é uma média do comportamento de todos os seus clientes. Você faz ali um estudo. E aí, a nossa persona hoje é uma cliente que já está conscientizada, que hoje em dia
O desafio dela é manter esses costumes, esses hábitos, né, que nós ajudamos a colocar na sua vida. Hoje em dia, o desafio dela é conseguir levar isso para frente, é conseguir manter, né, que a gente sabe que a constância, assim como na atividade física, a constância na alimentação é o que vai fazer a diferença. É você fazer todo dia, você conseguir continuar, permanecer. E aí, hoje eu olho para o meu cliente, vejo ele nessa busca de ter essa constância, e aí a nossa ideia é de trazer cada vez produtos mais modernos para facilitar e tornar isso cada vez mais leve e que vire de fato um hábito, que a pessoa viva isso já de uma maneira gostosa, assim como eu consigo já viver, graças a Deus. E a gente tem que entender que quando há essa orientação, essa preparação do meu cliente, além ele fidelizar, por quê? Porque eu estou sendo autoridade naquilo que eu estou passando para ele, né? Que seja nas redes sociais, que seja no dia a dia, visitando a loja, de qualquer forma. Que seja sendo um deles, como eu me considero um deles. Isso, que seja sendo um deles. Que, inclusive, eu acredito, Carlos, que é o diferencial da Bem Granel, o maior diferencial da Bem Granel é esse, é que nós estimulamos esse estilo de vida dentro da empresa, entre os nossos colegas, e nós somos as pessoas que estamos ali, né, em primeiro lugar, nos cuidando e nos utilizando do que nós comunicamos. Então, assim, não adianta você comunicar, você que tem, por exemplo, um negócio, né, seja de qual nicho for, e aí você comunica uma ideia, você quer vender um produto através de uma ideia. E aí, como é que você tá? Você tá vivenciando isso? Isso realmente está resolvendo o seu problema? Até a mensagem que a pessoa vai passar, se ela não estiver praticando, não vai chegar não chega. de forma agradável aos ouvidos do receptor, né? Não chega. E aí, assim, como é que você é uma empresa, ela nasce para resolver um problema, né? De uma comunidade. Sim. Então, se é um problema que é da sua comunidade, você faz parte da comunidade, está inserida nela, ele vai ser um problema seu também. Uhum. Então, eu acredito, como empresária, que você tem que saber se você está resolvendo o seu problema com a sua empresa. A sua empresa está resolvendo o seu próprio problema, em primeiro lugar. E aí, a partir disso, você com certeza vai comunicar com maior segurança. Ou continuar junto com seus clientes nessa tentativa incessante de chegar nessa constância. Agora fala pra gente como é que é essa história de agente infiltrado do bem. Como é? Começa aí, Tereza ou Sofia. Como sobre é que funciona? Isso. É Nada sobre mais isso. é do que vivenciar. É sobre isso mesmo, né? É estar onde os meus clientes estão. Uhum. Não é perseguindo e colocando câmera, não, viu, gente? Mas é estar sentindo na pele, né? Se eu sei que a minha persona, né, que é essa média dos meus clientes, é uma mulher que tem família, que às vezes tem que fazer o almoço, mas também tem que trabalhar fora, que é uma mulher que chega do trabalho e às vezes tem que botar roupa na máquina ainda. Então, se eu tenho esse perfil do meu cliente, como é que eu me filtro? Sendo essa pessoa de uma maneira cada vez mais real. Porque se eu estou vendendo para essa pessoa, se a minha empresa nasceu para resolver o trabalho desse perfil de pessoa, eu tentando me aproximar como pessoa, né, também, como um ser humano, cada vez mais desse perfil, eu vou saber onde é que está a dor dela. Uhum. Eu vou conseguir acompanhar a dor dela, porque a dor dela e o problema que eu, como empresa, me proponho a resolver, ele vai mudar. É menos difícil de você detectar quando você vivencia também, né? Sim, sim. Não é que seja mais fácil, Sim, porque não tem nada fácil. Sim. É menos difícil. É menos difícil e eu consigo acompanhar a mudança desse problema. Porque nós como empresa nascemos lá em 2017 porque a gente tinha um problema de não ter ingredientes para fazer as nossas receitas saudáveis. A gente queria fazer uma receita. Mãe, vamos fazer aquela receita que você faz? Tá, mas vamos mudar os ingredientes para ficar mais saudável? Vamos. Eu aprendi isso na faculdade. No lugar do açúcar comum, vamos usar um adoçante natural, mas que não traga o amargo, que deixe o comportamento igual de um açúcar docinho. É o xilitol. Aí eu via dos meus estudos o xilitol
e não tinha para vender. Onde então, é que a gente acha isso? A gente nasceu para resolver isso, mas hoje, depois de 8 anos, se a gente quiser continuar resolvendo isso, a gente não sobrevive como empresa, Carlos. E eu sendo um agente infiltrado, né, que eu trouxe para ilustrar, eu consigo acompanhar a evolução dos problemas que existem dentro desse ecossistema. Bacana você falar isso, porque a pessoa que está em casa tem muito problema com a empresa e às vezes não sabe por que a gente que também ela... tem, viu? Muito problema. Porque não há o crescimento e evolução. Por quê? Porque ela pensa que se ela resolveu aqueles problemas do cliente, pronto, já resolvi os problemas e agora é só colher. Não, você resolveu daqueles. Tem clientes novos que vão chegar com outros problemas. Tem esses clientes dos problemas que você resolveu que ele vai ter outros problemas. E, assim, se sobressai hoje quem resolve o problema. É isso? É isso mesmo. Você tem que estar inovando. Eu A costumo inovação. dizer que a gente trabalha com inovação. A Tereza disse. Mas quando alguém pergunta o que eu faço, às vezes quando eu quero... Eu resumo. Trabalho com inovação. Mas, meninas, qual a importância, Tereza, né? Você como um profissional da área, qual a importância da alimentação natural para a saúde e para um bem-estar? Para todos, né? Porque a gente sabe que existe, às vezes a pessoa tem o pré-conceito, que dizer que uma suplementação é só para um atleta, que uma ômega 3 é só para pessoas que estão fazendo certo tipo de tratamento, que multivitamina é só para deixar a urina mais cara. E aí a gente escuta muito isso, né? Trazendo em miúdos, de uma forma bem palpável para quem está do outro lado. Qual a importância da alimentação saudável hoje em dia? A alimentação, ela tem um fator tão importante quanto os outros pilares que nós conseguimos trabalhar e trazer essa ideia para o nosso cliente, que nós, como pessoa, como ser humano, nós temos que trabalhar de forma equilibrada 4 pilares na nossa vida, que é o pilar da atividade física, porque nós temos que ter um corpo ativo para que a gente consiga envelhecer de forma saudável. Nós temos o pilar da saúde mental, porque não adianta a gente ter um super corpo e uma mente vazia e a nossa cabeça ou fraca estar doente. Nós temos o pilar da alimentação, que é um deles. E ingesta de água adequada, porque a água, ela faz tudo isso aí funcionar. Atividade física, saúde mental, alimentação e hidratação. 4 pilares fundamentais. São os 4 pilares, né? Se você estiver fazendo de forma básica, o mínimo do que o seu corpo precisa, porque de fato isso é individualizado, você vai estar com o seu corpo lhe respondendo de forma super equilibrada. E a alimentação, ela tem esse papel super importante de equilibrar esses demais pilares, né? A gente pensa muito, assim, quando vai para essa área da alimentação, de ter um estilo de vida ativo e saudável, tem muitas pessoas que preferem se posicionar e dizer, mas é tudo muito difícil, é tudo muito caro, é tudo muito complexo, porque isso, porque aquilo, ficam encontrando objeções, né, dificuldades, barreiras, para colocar isso bem distante. Só que quanto mais a gente fizer isso, mais complicado fica, né? Então, qual a dica vocês dariam ou dão para a pessoa que está começando a entrar nesse, vamos dizer assim, a ser adepta a esse estilo de vida ativo e saudável, para que ela encontre menos obstáculo possível para colocar isso em prática? Nós queremos esse cliente também ainda, viu? Nós olhamos hoje o nosso cliente e estamos vendo ele conscientizado, mas esse cliente que você citou agora, nós queremos você também, estamos aqui ainda à sua disposição. São os que estão chegando. São os que estão chegando, vamos começar, nós temos os outros aqui num andamento bem promissor, mas nós queremos você também. E assim, por exemplo, né? Me corrija se eu estiver errado. Tem muitas pessoas que preferem procurar o produto pronto para fazer o consumo. Exemplo, um pré-treino. Eu fui lá na Bem Granel, peguei o pó da beterraba, peguei pó de guaraná, peguei o gengibre em pó. E qual foi o outro, Jesus? Foram 4 ingredientes. Maca peruana.
Marca peruana? Não. É porque esse mix é um mix que tá ficando muito famoso. Não, mas foi outro. Foram quatro produtos. A fibra de maçã? Não, eu vou lembrar, mas foram 4. Que eu uso... Vai passar aqui a dica. vou já lembrar aqui do outro. Mas eu uso para pré-treino. Sim. Pré-treino natural. Vou lá, boto uma medidazinha de cada um deles, boto na minha shakeira, balanço, tomo, vou para minha academia. E aquilo me faz muito bem. Tá correto, não está? Existe alguns meios da gente ter esses pré-treinos, pós-treinos, a partir de produtos comprados a granel, na Bem Granel? Sim, como você mesmo disse, né? Você mesmo fez o seu mix e tem se beneficiado. A grande vantagem de você estar fazendo dessa forma, da forma natural, da forma de que a terra nos contribui, é que além de você estar se beneficiando da energia, você está trazendo uma grande quantidade de vitaminas, minerais, né? E outros grandes nutrientes para o seu corpo. Às vezes, diferente de um embalado, que ele vai lhe ajudar ali no seu efeito imediato, de dar energia, mas deixa a desejar em alguns outros aspectos. Você pode até trazer algum efeito colateral a médio e longo prazo, né? Depender da ingesta, sim. Os dois vão resolver, né? Mas, pensando a longo prazo, claro que o natural, o que vem da terra, sempre vai ser a melhor escolha. Com certeza. E, Carlos, nem lhe respondi, né, sobre essa questão da dificuldade que você observa aí das pessoas em ter uma alimentação mais saudável. E, assim, a Bem Granel, ela tem esses ingredientes que eles vêm para complementar a sua dieta, né? Nós não temos na Bem Granel a sua dieta. Uma dica que eu dou como pessoa que se alimenta de maneira saudável hoje é que você converse com seus avós. Pergunte o que é que eles comiam há 30 anos atrás, 40 anos atrás. É mais simples do que se imagina. Verdade. É simplesmente você pegar aqui um recorte, mesmo talvez de 30 anos, e passa uma borracha e faz um resgate. Aqui em Tianguá, nós como tianguaenses, eu aqui já querendo ser tianguaense, por favor, com muito carinho. Aqui em Tianguá, e você também, né, tianguaense, sim. Nós tianguaenses, nós temos absolutamente todo um aparato para termos a melhor alimentação. Verdade. Talvez até do planeta. Não deixa a desejar. Nada a desejar. Principalmente porque nós temos um solo riquíssimo, onde você que tem um pequeno quintal pode ter uma quantidade de alimentos aí que talvez vá substituir muitos suplementos. Nós não somos os defensores dos suplementos, né? Nós vivemos hoje numa sociedade moderna, onde as pessoas, infelizmente, né? Nós, pessoas, perdemos um pouco desse costume e aí nós precisamos suplementar. Mas é simples, pode ser muito mais simples do que se imagina. Se você procurar hoje um nutricionista, você, por exemplo, você vai ver essas portas se abrirem, você vai conseguir desmistificar essa ideia na sua cabeça, que hoje eles estão pensando assim, como eu estou falando, e você vai ver que vai funcionar. O que vai funcionar é o básico. E vai funcionar bem. Às vezes as pessoas se preocupam em fazer o extraordinário, né? Mas não faz precisa, o básico, dá não certo, precisa. tá funcionando. Converse com seu avô, com a sua avó, com seus pais, se eles já forem mais velhos, que eu acredito que eles são capazes de fazer uma dieta boa para você. É sério. Verdade. Na época, né, onde não existiam ainda os fast foods, essas comidas rápidas, era onde as pessoas conseguiam ter uma alimentação pensando em se nutrir, em primeiro lugar. E aí o prazer, a gente pode pegar em outras coisas da nossa vida e não deixar o prazer todo para a comida, né? Porque é uma questão psicológica que a gente também estuda sobre alimentação. E eu garanto para você que com o tempo você vai conseguir voltar a ter prazer com alimentos simples também. Hoje você não consegue ter prazer ao comer uma maçã, porque o seu corpo, né, e as células da sua língua, elas já estão adormecidas. Eu digo que é adormecidas com gás, gordura, açúcar e sal. Que hoje está tudo muito bombardeado com esses 3 elementos. Que legal. Né? Acho que você também é um agente infiltrado. Não, eu sou. É um atleta. É um assunto que, assim, eu gosto muito. Eu gosto de ler muito sobre isso.
Outra vez eu li um artigo todo falando sobre o chá verde. Se eu não vou arriscar falar o nome científico, é Pigalo, Cataquinogalato, sei lá como é que é. Enfim, é o chá verde. Cara, as propriedades que tem no chá verde, o que ele traz de benefício, né? E a gente fala muito sobre longevidade. Aí a gente vai procurar ver aqueles que consomem muito chá verde. Olha a perspectiva de vida desse pessoal, quantos anos, né? Enquanto a gente aqui, a gente tem qual a perspectiva de vida? 70, 80 anos no máximo. E a gente vê essas pessoas que consomem esse tipo de produto tendo uma vida mais longeva. E eu trato muito isso pela história do imediatismo. Hoje em dia, se por acaso, eu não vou dizer que eu não tomo refrigerante, eu tomo. Mas se por acaso a gente tomasse um copo de refrigerante e caísse um braço, a gente deixaria de tomar. Mas como o efeito é a médio e longo prazo, eu não estou nem aí. Mas só que eu quero que aquele efeito do ômega 3, da creatina, da espirulina, qualquer suplemento natural que eu vá tomar, eu quero que ele apareça de imediato. Eu também não dou o prazo mesmo do que vem de impacto negativo de uma bebida que não vai me trazer coisas boas para agora. E aí eu fico nessa disparidade de valores. Então, eu acredito que por conta desse imediatismo que a gente vive hoje, o boom da tecnologia, as pessoas querem tudo muito rápido, não estão nem aí, porque o que vai trazer o impacto negativo vai ser daqui a médio e longo prazo, mas querem o efeito instantâneo das vitaminas e suplementos. Vocês conseguem perceber isso também no dia a dia de vocês, até por estarem lidando mais ainda com esse tipo de assunto ou não? Totalmente, inclusive até aplicando essa sua ideia para os pilares, por exemplo, quando a gente fala, faça uma atividade física, a pessoa já se imagina tendo que ir para um crossfit, correr uma meia maratona, né? E a atividade física, ela pode começar sendo uma caminhada ao redor do seu bairro, né? Como era feito antigamente, era isso que tinha de atividade física, era caminhada. Funcionava, né? E sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então, é realmente fazer o básico bem feito. Cada um dos pilares de forma simples e básica, começando. Esse é o segredo. E você, em um dado momento na sua fala, Sofia, você falou o seguinte: criar asas durante o voo. Muitas pessoas querem se preparar para depois alçar novos voos ou um voo qualquer. E você mencionou que foi atrás das asas depois que estava voando. Vamos com calma. Fala um pouco mais. Não faça fala isso em casa. um pouco mais sobre isso. Gostei dessa frase, até anotei aqui. Pois é. Essa ideia... Tem a ver com a viagem que você fez? Não, tem a ver também, a gente pode pegar esse gancho, mas essa ideia era de fato de fazer uma transição, transicionar, né, de profissão, mudar de profissão, deixar de ser professora e passar a ser empresária, sendo que eu não tinha formação profissional na área, né? Aí é por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Que a mãe do filhote de pássaro joga ele ali, né? E vá, aprenda enquanto você estiver voando, né? É claro que nisso a gente trabalhou bastante para diminuir os riscos, porque era o dinheiro que existia, era o que a nossa família tinha, era o que nós tínhamos, foi tudo realmente investido nisso. Mas nós trabalhamos para diminuir os riscos, para você que quer montar um negócio. Nós sugerimos que o Sebrae é um lugar onde vai lhe acolher, onde vai lhe colocar todos os riscos. Nós fizemos um plano de negócio, por exemplo, né? Eu cheguei no Sebrae querendo saber se eles fariam um plano de negócio para mim e eles riram de mim, assim, né? Com respeito, riram com respeito. Mas eu não sabia que um plano de negócio era algo que você tinha que construir, você como empresário. Então, o Sebrae me ofereceu a vara para pescar e me ofereceu um curso para nós aprendermos a fazer um plano de negócio. E nós fomos fazer, e correndo contra o tempo, porque a gente precisava investir esse dinheirinho, isso precisava vir retornar, né, para nós. E a gente fez a tarefa de casa bem feitinha. E, inclusive, o nosso modelo de negócio em Sobral foi premiado pelo Sebrae, porque, assim, foi considerado, né, naquele momento um fenômeno,
onde a gente conseguiu diminuir tantos riscos que já no primeiro mês a gente já começou a ter um retorno, né? Então, assim, foi um negócio que Diminuiu teve o um tempo de ROI, payback, né? sim, teve um retorno, né? Operacional de investimento bom, foi um prazo curto, por conta de estudo, a gente estudou muito, com medo mesmo, né? Movido pelo medo. E tentou diminuir ao máximo os riscos e graças a Deus funcionou e tem funcionado primeiramente com a graça de Deus, tem sustentado as nossas famílias e família de mais 8 pessoas. Que bacana. Entre Sobral e Tianguá. Entre Sobral e Tianguá. E a gente sabe que nesse meio existem muitos mitos e verdades em relação a estilo de vida ativo e saudável, alimentação. Ah, porque esse alimento aqui ele é bom para isso, isso e isso. Ah, porque esse aqui... E às vezes a gente vê a internet como um grande potencial para aqueles que usam realmente de forma positiva, mas tem muito daqueles que usam para disseminar informações sem fundamento algum. Tereza, quais são assim os principais mitos que você vê as pessoas compartilhando por aí, que você pode trazer até como um alerta para quem está acompanhando a gente em relação a essas orientações, por exemplo, perca 5 quilos em 7 dias. Né? Às vezes a pessoa vem com dietas estrambólicas, com suplementos que podem trazer risco à saúde dessa pessoa e acaba que realmente não funcionando dessa forma. O que é que você encontra e se depara muito com esses mitos e verdades através das redes sociais? Durante todo esse tempo a gente já escutou muita coisa e eu acho que de forma geral o que a gente tem que ficar mais de ouvido em pé é em relação às máximas, porque não existe nenhum produto de forma isolada, nenhum alimento de forma isolada que vá curar algo, né? Que só ele vai solucionar, por exemplo, um excesso de peso. Não existe esse produto. Então, a dica que eu dou é se atente com as máximas, porque realmente quando a gente traz aqui essa ideia de que nós como seres humanos, né, seres da natureza, somos movidos por esses pilares, é porque de fato é necessário, há uma necessidade que a gente tenha um equilíbrio em relação a todas essas áreas da nossa vida para que as coisas deem certo, né, e andem de forma saudável. Então, já foram muitas as coisas que nós ouvimos, mas o nosso cliente ele está cada vez mais consciente, ele não acredita em informações rasas. Ou seja, essa culpa vocês não carregam, né? Com certeza não. O quanto nós pudermos, o tempo todo estivemos e podemos continuar desmistificando, né? Porque, infelizmente, esse tipo de informação, ele também acarreta em frustrações, porque a pessoa, ela acha que ali ela encontrou o pote de ouro para solucionar o problema dela e ela investe o dinheiro dela naquilo. E as pessoas buscam muito atalhos, né? Isso, e no final ela não tem o retorno que a internet prometeu, né? E isso frustra e atrasa o processo. E aí, para que ela vá novamente acreditar em recomeçar aquele processo, é muito complicado, né? E aí ela vai ter que, talvez, se encontrar em algum profissional da nutrição para acreditar, para confiar aquele processo. Então, causa isso também nas pessoas, né? Essas máximas, esses produtos que se dizem milagrosos, atrasam o processo, né? Então, assim, realmente, o que eu sugiro é não procurar atalhos, porque, de fato, não existe. Não há nenhum segredo, não há nenhum suspense que a gente possa trazer, porque, realmente... É sobre isso que a gente tem falado. A gente traz a analogia aí dos atalhos aí, é uma história de muito tempo atrás, né? Que tá muito fresquinha na minha cabeça, que é do Chapeuzinho Vermelho, né? Foi buscar o atalho e acabou se dando mal. Mas, Sofia, esse tipo de desinformação acaba complicando o processo de educação que vocês fazem com os clientes, né? Com certeza. Nós tivemos muito cuidado com isso e um trabalho que a Tereza fez desde o início, que eu acho que foi o que fez o nosso cliente confiar na nossa marca, foi que a Tereza trabalhou desde o primeiro dia com cada colaborador, né? E isso
hoje faz parte da nossa cultura, é de dizer, aqui nós não podemos fazer sensacionalismo. Não existe aqui na Bem Granel produtos mágicos. Nada que tem aqui é o produto que tem um poder para qualquer coisa. Então, tanto com os colaboradores, com os atendentes, com os outros nutricionistas, quanto nas nossas propagandas através do Instagram, era algo que a Teresa estava com muito cuidado o tempo todo para, de fato, a gente mostrar que nós somos uma empresa de verdade, né? Que nós vendemos produtos e esses produtos eles são consumidos primeiramente por nós mesmos. Então, se eu consumo, eu tenho algo para você que é de verdade e não tem nada mágico. É algo que precisa fazer parte de um grupo, né, de coisas que você precisa realmente começar a fazer. Para quem não sabe, a Sofia recentemente fez uma viagem para a África do Sul, né? Uma viagem de, como ela falou, de desenvolvimento pessoal, de realização pessoal e diversos pontos. E vamos dizer que só em ela ir para a viagem já foi uma grande realização pessoal para ela, porque a empresa continuou acontecendo aos comandos da Teresa. Mas antes da Sofia falar, eu queria saber da Teresa. Teresa, como é que foi passar esse tempo sem a sua sócia? E como é que foi passar esse tempo sem a sua mãe? Era o que eu já ia responder. Sem a minha mãe, foi interessante a nossa relação de mãe e filha. A gente respeita muito o espaço uma da outra, então a gente não tem esse grude de ficar ali, né, todo dia se ligando e conversando e tendo essa responsabilidade uma com a outra. A gente respeita o nosso espaço e com o filho eu estava 100% realizada e feliz que ela estava realizando esse sonho, porque você fazer um intercâmbio já adulto com filho, né? Você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia, né? Para tirar um tempo para si. Eu acho que vai ficando cada vez mais difícil à medida que você vai tendo mais idade, você tirar um tempo para si. Então, acho que cada vez mais é motivo de mérito isso. Então, como mãe e filha, eu tava viajando junto, eu tava sonhando junto, sabe? E a saudade? E a saudade, com certeza. Mas sabe que tava se satisfazendo em assistir tudo aquilo, parecia um sonho. E como sócia, podemos dizer que foi tranquilo, porque nós temos nossas funções organizadas, né? E nós nos ajudamos muito em relação a isso. Então, tanto quanto ela vai tirar férias quando eu vou tirar férias, a gente se reorganiza, se adapta e a gente fica ali fazendo dar certo para quando for a nossa vez também dar certo e vice-versa, né? Então, assim, realmente não foi simples, não foi fácil, tiveram muitos desafios, até porque o desafio de quando a gente tira férias é porque a gente quer tirar férias de verdade, né? Aquelas férias que, Tereza, aconteceu tal coisa, como é que eu resolvi isso? Não, é férias mesmo, férias totalmente. Então, o desafio é você pensar como ela talvez pensaria para ajudar ali a determinar a sua decisão, né? Pensar de várias cabeças, ter vários olhos, o desafio foi esse, pelos meses, mas foi muito, muito enriquecedor também essa experiência. Bacana. E aí? Mas eu prefiro com ela. Olha aí. Ela já respondeu a minha outra pergunta sem nem eu fazer. Mas é melhor com ela, né? Com certeza. Também prefiro com ela. E aí, até porque Sofia? em seguida também foi a minha vez. Aí eu já ia dizer, então vá. Estão aqui falando. E aí chegou o momento dela tirar as férias, né? E aí como é que foi seguir, né, com a filha? Mas foi para intercâmbio também? Intercâmbio também. Passei 2 meses. Que bacana. E aí, Sofia? Compartilha com a gente essa experiência. Né? A gente estava falando em off aqui, que você tinha ido para África do Sul, Cidade do Cabo. Cidade do Cabo, África do Sul. Estudar nova língua, viver novas experiências. Foi quanto tempo você passou lá? 5 meses. 5 meses. Cara, quase um ano, né? Ou quase meio ano, né? Quase um semestre. Quase um semestre. Compartilha com a gente, o que é que foi esse momento, essa busca, né? Porque muitas das vezes a gente busca tanta coisa fora da gente, mas esse foi um momento de uma busca pessoal, uma busca interna, né? Sem dúvida.
Primeiro eu quero dizer que esse momento aconteceu em cima de um grande planejamento, né, anterior. Na verdade, essa ideia de ter um sistema operacional funcionando sem mim e sem a Tereza é, de fato, algo que a gente já prospecta. Não que nós tenhamos conseguido ainda, mas eu acho que hoje muitos empresários pensam sobre isso, né? Olha que bacana você ter um negócio que funcione sem você estar diretamente, né? Inclusive, é saudável para a empresa que o empresário possa sair do operacional, né? Ali na empresa, nós temos ali pelo menos 5 setores, né? Nós temos ali o comercial, nós temos o marketing, nós temos o financeiro, e eu ainda coloco também o operacional e o estratégico, né? Que é do qual eu deveria, e todos os empresários deveriam estar atuando de maneira maior do que nos outros. Então, acredito que esse seja um sonho de todos. Eu sempre quis muito realizar isso. Desde o começo da empresa, eu sempre trabalhei no sentido de delegar, né? De tentar repassar para as pessoas as coisas que precisavam ser feitas. Não só para os que estão comigo, estavam comigo no início, inclusive tenho pessoas comigo desde o início. Mandar aqui um beijo para a nossa gerente Evanilza Veras, que atende todos em Tianguá com tanto amor. Está conosco desde o início. Que bacana. Desde a inauguração. Desde a inauguração. Desde a entrega dos convites. E aí, assim, eu sempre tive esse intuito, né, de sair do operacional e, de fato, ser uma empresária. Porque, para mim, ser uma empresária não é estar todo dia atrás do balcão vendendo. Essa é uma parte da ponta do processo empresarial, né? Essa é uma parte do comercial. Eu, como empresária, não é que eu não queira e que eu acho que eu não devo fazer, mas é que eu não consigo fazer tudo como empresária. Se for para eu ser realmente uma empresária, não dá tempo de fazer tudo. Tem até aquela coisa assim, como é que consegue fazer tanta coisa? Eu faço tudo mal feito. Vocês já ouviram, né? Yeah. Então, eu acho que para você fazer bem feito, é você estar em alguns desses setores, né? E não em todos. E cada vez mais na parte estratégica. Que eu tô falando aqui, eu não consegui ainda, eu vi meus colegas empresários, não consegui, voltei, mas eu quero dizer que existiu todo esse pensamento, toda essa leitura, né, empresarial, apesar de nós não termos informação, mas nós estudamos muito sobre o assunto, dividimos muito bem as nossas funções nesses setores. Temos assessores, né? Temos as pessoas do marketing que são especialistas para nos ajudar, porque nós não somos profissionais em todos esses setores que uma empresa precisa. Nós temos uma pessoa do financeiro que é profissional, que estudou, que nos ajuda para isso, né? Então, eu saí atrás e ficou bem assessorada, assim como ela, quando ela saiu, também fiquei. Então, eu tinha esse pensamento, né, de ter essa experiência. Eita, será que a minha empresa funciona sem mim? Uma vez eu tinha escutado uma história dessas, num desses vídeos que eu estudava sobre o Sebrae, né, que o empresário teve essa ideia de sair um mês e testar. Ficou totalmente fora da empresa. Para ver como é que... Ele tinha essa curiosidade de saber se aquela maquininha que ele estava ajudando a construir, porque a empresa é um motorzinho, né? Sim. Se funcionava sem ele. E aí... A nossa empresa tem seus pilares, tem seus princípios, tem os seus processos. Nos princípios, e é tudo documentado, viu? Tá tudo ali. Um dos nossos princípios é de que ninguém ali pode ser insubstituível. Nem eu, que sou a líder, nem a Tereza, que é a líder, pode ser insubstituível. Porque a empresa ela é maior do que eu. Porque muita gente depende da empresa, não é só a minha família. Então... Se eu tenho ali 10 famílias dependendo da empresa, dependendo só de mim, não é certo da minha parte, é até prepotente, entendeu? Então, eu preciso que todo mundo, que alguém ali possa me substituir. Eu preciso que alguém possa substituir a Tereza, a Eva, a estagiária. Para mim, isso sempre foi importante, virou um princípio nosso. E essa viagem, ela serviu para que eu visse isso funcionar, pelo menos por um tempo determinado, né? E, com certeza, por eu contar com a ajuda de uma sócia que, graças a Deus, trabalha bem em todas essas funções, em todos esses setores de uma empresa também. Então, além de ter realizado um sonho profissional, um sonho pessoal de adolescência, vocês lembram, né? Que as adolescentes
que tinham, assim, um padrão de vida maior, ganhavam de presente, às vezes, um intercâmbio para te dar inglês em outro país. Ou Eu um acho aniversário muito... de 15 anos, uma É, viagem pra Disney. exatamente. E eu acho isso muito legal. Sempre achei tipo, vontade disso. Eu acho que a gente está aqui para realizar os nossos sonhos pessoais. E se puder ter algo profissional, realização profissional junto, é bom também. Então, nessa viagem, eu realizei esse sonho pessoal de estudar inglês e o sonho profissional de ver a minha empresa funcionando, tudo ali harmonicamente, apesar de que eu estava conectada, viu? Passei o primeiro mês só totalmente desconectada, que era o meu mês de férias. Você, empresário, pense nas suas férias. Sua empresa precisa de você de férias durante um tempo, para que você consiga voltar bem. Com certeza. E aos outros 4 meses eu estava conectada, distante, né? Fazendo os trabalhos que eram possíveis. E foi isso, a experiência foi sobre isso e foi fantástico. Que bacana. E a gente conversou muito sobre negócios, falamos sobre empreender, falamos sobre empreendedorismo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente já está passando de mais de 1 hora de conversa. Eita. Passa rápido, né? Uhum. Queria saber de vocês. Eu quero que cada uma me dê uma resposta. O que é que eu quero? O Isaac criou uma máquina que você vai poder voltar um dia no tempo. Eita, Isaac. Só que apenas um dia. Se fosse para você usar essa máquina que o Isaac criou, qual o dia que você voltaria para reviver? E aí? Qual seria o dia que vocês voltariam para reviver se pudessem voltar no tempo? Se o Isaac liberar a máquina, né? Que ele tá meio trancado aí com... Que máquina, Isaac. Que máquina. Eu tô Hein? aqui pensando. Me digam. Eu já posso responder. Pode? Aham. Tem que ser um dia, não importa o que você vivenciou nesse dia, Uhum. mas que tenha realmente importância para você, óbvio, né? Uhum. Você vai abdicar de todos os outros dias que você já viveu para voltar apenas em um. Então tem que ser algo bem marcante. O que foi? Qual seria esse dia? Pode chorar. Por favor. Nós estamos na sala de casa. Eu tenho lá em casa um questionário que eu pedi pra Teresa responder pra mim quando ela era criança. Quero ver. Ela não viu ainda? Eu quase mandei uma foto esses dias, mas é que eu tava esperando. Depois eu mando. E esse questionário era sobre... Eu perguntava a ela, eu fazia várias perguntas a ela sobre como é que eu poderia ser uma mãe melhor. Lembra? Não. Está Qual lá. foi o ano? Foi... Data, você lembra? Não, eu lembro o ano. Foi em 2009. 2009, pelo menos. 2009. 2009. E como é que 2010. foi? E como é que foi nesse dia? Foi muito Você lembra difícil. como é que tava? Foi muito difícil. Foi muito difícil a ler as respostas dela. Mas eu queria voltar nesse dia. Mas esse dia foi o dia que ela respondeu? Foi o dia que ela respondeu. No mesmo dia que eu fiz, eu peguei uma folha de caderno e fiz umas perguntas. Uhum. As perguntas eram todas sobre como é que eu podia melhorar como mãe. Uhum. Eu acho que eu não estava me sentindo tão bem como mãe. Acho que eu estava achando que eu não estava sendo uma boa mãe naquele momento. 2009. 2009, ela Aham. tinha... Eu acho que a Teresa tinha 11. 13, Sou de 12. 97. por aí. Acho que não sei exatamente não, mas foi por volta disso. Mas aí você lembra como é que tava o dia, como é que foi? Por que que esse dia marcou tanto pra você? Porque eu fiz várias descobertas nesse dia. Por exemplo? Não, é muito pessoal. É realmente muito pessoal, porque eram perguntas bem pessoais e acho que faz mais ou menos uns 10 dias agora eu tava remexendo minhas coisas e eu reli, por isso que eu lembrei de falar sobre isso hoje. Mas eu queria voltar Mas por que que esse dia foi tão marcante pra você? Por conta das descobertas que eu fiz sobre a Sofia mãe, né?
Porque às vezes você tem uma ideia sua como mãe. E você pode até dizer, né? E pode até se dizer, eu sou uma mãe assim. Eu sou uma mãe boa. Eu não sou uma mãe boa. Mas essa é a sua visão de si como mãe. Uhum. Naquele dia eu tive a visão da minha filha como mãe. E aí eu sou pedagoga, muita responsabilidade, né? Eu sou pedagoga, então talvez eu tivesse com dúvidas sobre... Eu acho que eu não estava me sentindo uma boa mãe, na verdade. E aí eu tive essa ideia de fazer um questionáriozinho, perguntando o que eu poderia mudar, o que eu poderia fazer. Eram bem específicas as perguntas. E aí foi bem importante porque eu tive a percepção da minha filha, né? Sobre mim. Que eu acho que é a percepção mais importante. Com certeza. Porque eu estava sendo mãe para ela, né? E me diz uma coisa, o que a Sofia de hoje, 31 de março de 2025, diria para a Sofia de 2008? É por isso que eu queria voltar lá. Porque eu queria ter aproveitado mais aquelas respostas. Se eu tivesse aproveitado mais aquelas respostas, eu teria conseguido ter passado mais tempo com ela. Isso é importante para você? Muito importante, porque o tempo não volta, né? Hoje em dia a gente vive próximo, a gente até mora próximo, mas hoje em dia nós somos mãe e filha adultas, né? Então, eu queria ter aproveitado mais a Tereza criança. Queria muito. E aí, o que é que você diria para ela quando ela estava em 2018, mas você hoje, o que é que você diria para sua filha? Para aquela Tereza lá de 2018? Foi o que deu. Eu queria que tivesse sido diferente, mas foi o que deu. Que bacana. E aí, Tereza? Sobre o meu dia. Consegue identificar qual o dia que você abdicaria de todos os outros dias desses seus 28 anos? Quase 28. Quase 28. Né? Para escolher apenas um para voltar? Consigo. Hoje eu escolho um dia recente, inclusive, ainda falando sobre sonhos. Eu vou voltar para um dia em que eu fui realizar um sonho de criança, adolescente, que foi justamente essa questão de um presente de 15 anos, né? Em que, em 2023, eu fui pra Disney. E foi muito bom. Era o que você sonhava? Foi 23, recente. 2023. Não faz muito tempo, não. Fui com 25, eu acho, realizar meu sonho de criança, de adolescente com 25. A mamãe há pouco tempo, né, mãe? Com 40 e poucos. E eu voltaria para esse dia que fala sobre sonhos, que fala sobre o momento em que você está ali satisfazendo a sua criança, a sua adolescente, né, interior. E aí essa realização, ela foi própria ou foi presente? Como é que foi? E foi muito mais legal ainda, porque foi própria, né? Então, eu mesma estava ali arcando com o meu sonho de criança e de adolescente. E tem um gosto muito bacana, muito legal. Indico, inclusive, se tiver aí algum adulto com um sonho de criança ou adolescente, realize, arque com o seu sonho, que ele também é bem pago, né? Nesse sentido, você não fica ali sentindo aquela falta de não ter tido por outros meios. Você, pelo menos eu, consegui, de fato, concretizar essa vivência. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo. E foi recente, 2023. 2023. Na verdade, a gente até citou aqui, né? Normalmente, durante os 15 anos, ou ganho uma festa, ou ganho uma viagem, né? E aí, eu tinha sempre essa ideia de viajar, porque eu adoro viajar. Então, ano atrasado, eu fiz o aniversário a viagem pra Disney. E no ano passado, eu fiz o intercâmbio. Olha aí. Então, eu me dei todos esses presentes que as pessoas poderiam ganhar de 15 anos. A festa eu não fiz porque eu não gosto de festa. Então, foi entre viagens mesmo. E foi maravilhoso.
Massa, que bacana. Então, E eu foi isso. voltaria. Ano passado, a Bengranel funcionou sem as suas líderes. No primeiro semestre, funcionou sem mim, que fiz o meu intercâmbio. E no segundo semestre, funcionou sem a Tereza, que também fez o seu intercâmbio. Planejado, nós planejamos. 2023 foi um ano de venda muito. Nosso melhor ano de venda foi 2023. Que Os massa. nossos melhores resultados. É, Então, foi o quê? 2020. Foi pós-pandemia, né? Bem Mais pós, é. bem depois já, né? Em 2024, a gente planejou que a gente ia se revezar, né, para realizar os nossos sonhos. E aí, no primeiro semestre, eu realizei o meu, e no segundo semestre, a Teresa realizou o dela, que foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos Que com o seu massa. esposo. Que bacana, que bacana. E aí, eu fiquei sem ela, mas eu também prefiro com ela. Agora eu queria que vocês me escutassem, porque quando a gente pede para fazer esse pequeno exercício, e quando a gente abdica de tudo para escolher um dia para voltar, isso mostra muito da nossa essência, dos nossos valores, dos nossos princípios, aquilo que realmente é quem somos, né? E que seja um momento de descoberta para saber se estava realmente sendo quem ela queria ser para você, que seja uma viagem, um sonho de criança, que você teve a oportunidade de se auto-presentear, né? Com as suas conquistas, com suas realizações, fazer a realização desse sonho. Então, a gente consegue perceber com as respostas a essência, quem verdadeiramente nós somos, né? E às vezes a gente esquece de trazer isso à tona. Muitas das vezes a gente vive muito o imediatismo, aquela situação do ir atrás, eu quero, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. E esquece do que o que a gente precisa, a gente já tem. E está bem perto da gente. E muitas das vezes, essa semana mesmo eu falando para o meu filho, nós não nascemos para semente. Nós vamos em um período, esse processo acaba. Então não deixa para valorizar quando acabar, ou quando perder, ou quando não tiver mais ali do lado. E eu sou muito disso, de enaltecer, dar honra a quem merece honra, de viver aquele momento, de fazer a vida que ela seja mais leve, até porque a gente está falando nisso aqui, já é tão complexa, tão pesada, né? E a gente chegando ao final desse episódio, eu queria que você, Sofia, pudesse falar para a Tereza o que está no seu coração em relação a tudo que vocês vivenciam em relação a Bengranel, a tudo que vocês vivenciam a relação mãe e filha, a tudo que vocês vivenciam a relação de empresárias, sócias, e que esse ensinamento vai ficar muito para quem está ali do outro lado, porque em vez de criar asas quando estiver voando, as pessoas preferem dizer que não tem a possibilidade de acontecer. De criar um negócio com seu familiar, com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com sua irmã. E vocês, como você disse, a gente não parou para pensar se ia dar certo ou não, a gente fez. Então, de forma de agradecimento, qual a mensagem você deixaria para Tereza nesse momento, de tudo isso que vocês percorreram ao longo desses 8 anos de Bengranel? Eu quero dizer para você que você e seu irmão foram a minha grande fonte de entusiasmo. Quando eu acordo, de manhã eu penso em vocês, e é isso que sempre me deu força para arriscar desse tanto, né? E eu quero dizer que é muito até confortável trabalhar com você, porque, como eu disse, eu lhe dei a luz quando você nasceu e você agora ilumina os meus passos e os meus caminhos. Todo dia você faz isso por mim, todo dia, e você me passa essa segurança. Mas eu quero lhe dizer que, acima disso, o mais importante para mim são os seus voos, os voos que você escolher, sempre. Independente de estar perto de mim. O mais importante para mim são os voos que você escolher para si. E que você seja livre para escolher os seus próprios voos sempre. E eu vou estar com você, independente se você estiver perto de mim ou não.
Que lindo. Sim, seja. Que lindo. Amém. Uma linda oração. E o que é que você tem para falar para sua mãe, Tereza? Eu queria dizer que eu sou muito grata por você ter confiado em mim, mesmo quando eu era uma universitária, recém-adulta, com 17, 18 anos, e dizer que tudo isso que eu demonstro ser e construo ser todo dia tem muito e grande parte de sua responsabilidade por acreditar no potencial da construção disso tudo. E eu sou muito grata por isso, por você continuar acreditando. Que lindo. Eu não poderia conduzir um episódio desse com vocês sem a gente fazer um momento como esse. Porque o Isaac é testemunha, nós já estamos chegando a mais de 60 episódios aqui e a gente nunca teve um momento como esse. Mas só que o tema do nosso episódio é semeando o bem. É o que vocês fazem todo dia dentro da Bem Granel. É o que vocês vivem todos os dias. É o que vocês exalam, que seja nas redes sociais, que seja no atendimento presencial aos seus clientes, que sejam de qualquer forma. Mas eu, como cliente, sinto isso quando eu chego na loja. Eu, como amigo mais próximo da Sofia, conhecendo você agora, e eu vejo que é a essência, é a semente, é o galho dessa árvore que ela fez brotar e está fazendo, semeando o bem por onde passa. Então não teria outra forma da gente conduzir esse episódio com vocês se a gente não tivesse esse momento, esse bate-papo dessa forma. Então, muito obrigado por abrirem o coração de vocês, não só trazer ensinamentos, que com certeza os diversos ensinamentos que vocês compartilharam aqui, trazendo as experiências de quando começaram um negócio, as adversidades, né, as complicações, as experiências de ter um negócio entre mãe e filha, essa dinâmica de poder sair uma e a outra ficar assumindo, tendo a responsabilidade. É você, como filha da proprietária da loja, inicialmente, entrar como estagiária. E as pessoas precisam saber disso, porque quem não conhece, chega e fala, olha, ela está ali porque ela é filha da dona. E a gente sabe que tem muito disso, e isso não impacta e não alcança vocês. Porque não há necessidade de ouvir o que vem de fora para alcançar aquilo que é tão protegido, que é o bem que vocês tanto semeiam. Obrigado. Amém. Muito obrigada, Carlos. Eu quero dizer que por mais que nós sejamos duas mulheres trabalhadoras, que nos acordemos cedo para trabalhar e estejamos sempre buscando inovação, nós somos comerciantes, né, donas de lojas, como nós temos aqui, talvez muitas pessoas que também estão nas nossas condições nos escutando. E por mais que a gente esteja aí na luta, nós sabemos que nós não vivemos, nossas lojas não estão dentro de uma bolha, nós vivemos dentro de um país, dentro de um sistema, dentro de uma situação econômica que é muito maior do que muita coisa, imagine, muito maior do que nós. Então, esse, inclusive, é um momento de grande desafio para o comércio. Eu acredito que todos os meus colegas vão me entender, talvez nos momentos mais desafiadores de todos esses anos. E eu quero lhe assegurar que esse momento com você nos trouxe muita força e você nos passou um anseio de não desistir. Bacana. Você hoje foi instrumento de Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E o OpaCast é isso. OpaCast. Às vezes o convidado manda mensagem, não, mas manda o script do que a gente vai conversar. Aí o script, não, nós vamos viver aquele momento. Não tem nada preparado. Por mais que a gente tenha algumas perguntas para acabar nos norteando aqui, mas a gente tem que viver o momento. Tem que entender e sentir aqui o momento para que a gente possa aproveitar da melhor forma. Parabéns, OpaCast. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Tereza, muito obrigado por sua participação também. Qual a mensagem você deixa para a gente finalizar o episódio? Foi uma grande experiência estar aqui, porque, de fato,
Foi uma conversa profunda e é isso que eu gosto e que eu procuro. Um momento de reflexão, de compartilhamento. Sou muito grata por esse momento. Muito obrigado. Sucesso e prosperidade. Amém. Obrigado, meninas. Gente, e aí? Quero ver seus comentários, quero ver suas mensagens aqui embaixo. Na descrição desse episódio vão estar todas as redes sociais para você encontrá-las. Que seja lá da loja, vamos deixar tudo aqui embaixo para que você possa ter acesso e conhecer um pouco mais sobre esse projeto do bem, tá? Quer ser também um agente do bem, transformar aí onde você está, que seja no estilo de vida ativo saudável, que seja só compartilhando algo positivo. Então, procure essas redes sociais que vão estar aqui embaixo, que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, porque sem eles a gente não conseguiria manter esse projeto. Meu amigo Isaac, do Estúdio Noir, meu amigo Evaldo, do Ibiapaba 24 Horas, Tiago Ismar, nosso parceiro desde o início, junto com a Pousada Ramilos e agora presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E não esquece, todo dia, 5 horas da manhã, tem um episódio novo no nosso canal do Spotify, que é o quadro Despertar em Minutos, com insights poderosos para fazer turbinar sua mente da melhor forma, para você amanhecer o dia da forma que tem que ser. É você escovando o dente ali e o play lá no Spotify para você ouvir. Então, leia aqui, deixa eu ver, é desse lado aqui. Leia desse lado aqui o QR Code na tela e já vai direto para o nosso canal no Spotify. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.